Glória a Deus, que bênção. Eu sei, irmãos, que se a gente pudesse sair agora, a gente já sairia ricamente abençoado pela palavra. Amém? Quantos receberam um ensino maravilhoso nesse primeiro tempo? E que bom, a gente está vendo Deus nos conduzindo para um lugar. E Ele tem feito isso de muitas formas, né? Ele tem nos apacentado de muitas formas. E como é bom a gente provar dessa unção que apacenta. Eu já estive em acampamentos de jovens há muito tempo também, não há tanto tempo assim. O pastor João falou como pai, eu vou falar como irmão mais velho, né? Filho também, não sou mais tão jovem também, mas também ainda não sou pai, né? Estou chegando lá. Mas teve uma época que eu vi acampamentos de jovens e que na maioria das vezes o pessoal só sabia pular, correr, dançar e ficar feliz. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que mudou e parece que os jovens pensaram que isso era carnal, que era errado. Não, e agora todo mundo vai ficar ouvindo a música lenta e todo mundo, e só isso que acontece. E não tem mais aquela força no júbilo. Eu vou te dizer, irmãos, Deus, Ele é um Deus sábio, Ele é o Deus do equilíbrio. Existe momento de rir, existe momento de dançar, existe momento de pular, mas existe momento de quietar e deixar Deus trabalhar. Mas existem momentos em que a gente precisa mesmo liberar um som de júbilo. Agora a questão nem é exatamente o que nós fazemos, mas como nós fazemos o que nós fazemos. O mais importante é como nós fazemos o que nós fazemos. Eu nem sei porque eu estou falando tanto sobre adoração nos começos das ministrações, mas eu quero lembrar você do que a gente já falou aqui, João 4, 22 ao 24, Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem no Espírito e na verdade, de uma forma espiritual, mas de uma forma genuína, amém? Deus é um Espírito, nós somos um Espírito e nós podemos adorar a Deus no Espírito. Eu gosto de algo que o irmão Smith Wigglesworth dizia, ele disse, eu considero como falha tudo o que não é feito no Espírito. Eu considero como uma falha tudo que não é feito no Espírito. Se você faz um júbilo fora do Espírito, falha. Só dança, só barulho. Se você promove uma adoração, porque você está acostumado a fazer daquele jeito, mas não é no Espírito, está errado do mesmo jeito. Não vai produzir resultado, não vai operar poder, vai ser só a aparência. Mas Deus quer que a gente opere, de fato, desse ambiente, como nós ouvimos hoje pela manhã. É pelo Espírito de Deus, é seguindo o Espírito da verdade. Eu estava conversando com um jovem há algum tempo e eu pensei que ia ministrar sobre isso, mas como o pastor João já citou esses fundamentos que devem acompanhar a nossa vida, eu não vou parar aqui, mas ele disse, pastor, como pode uma pessoa que lê a Bíblia todo dia, que ora um pouquinho todo dia, e ele falou um pouquinho mesmo, que ora um pouquinho todo dia, mas eu continuo sendo tentado todo dia, eu continuo sofrendo as mesmas tentações. Irmãos, enquanto você estiver aqui na terra, você vai precisar tomar a decisão de andar no Espírito. Alô, você está aqui? Não importa quanto tempo de crente você tenha, não importa quanto tempo de casado. Tem pessoas que pensam que o casamento vai livrá-las da imoralidade sexual. Não é verdade. Alô, você está aqui? O que te livra do espírito de imoralidade é o espírito da verdade, é andar em santidade, é inclinar para as coisas do Espírito de Deus. Se você está pensando, não, eu vou me casar para me salvar, o casamento não salva. O casamento casa. Uau! Agora, eu preciso me inclinar para o Espírito da verdade, para que solteiro ou casado eu possa andar no Espírito e agradar a Deus. Amém? Você pode repetir comigo, diga, eu sou um Espírito. Deus vive em mim. Deus vive onde? Deus vive no seu Espírito. 1 Tessalonicenses tem um texto, eu vou falar algo para você rapidinho, mas do capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 23. Paulo começa a dar instruções, ele dá pelo menos 15 conselhos. Eu sempre entendi esse versículo 23 de forma errada, até ler o capítulo inteiro. No capítulo 1 Tessalonicenses 5, Paulo dá 14 conselhos que os irmãos deveriam acolher. Eu não vou citar todos aqui, mas ele diz, consolai-vos, edificai-vos reciprocamente, admoestai-vos, consolai os desanimados, ampareis os fracos. E ele fala 14 conselhos. E aí depois dele dar os 14 conselhos, ele diz no versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique, espírito, alma e corpo. Ele não diz,
esqueça tudo que eu falei agora e santifique o seu espírito, alma e corpo. Ele dá conselhos e ele diz que você andando desses conselhos, o Deus da paz vai operar a santificação do seu espírito, alma e corpo. O que isso quer dizer? Eu preciso obedecer os conselhos para que o espírito que santifica faça a parte dele. Você está aqui, irmãos? Ah não, pastor, como é? Quem faz? É eu ou é o Espírito de Deus? Os dois. É na comunhão com o Espírito de Deus. E é fazendo a minha parte que o Espírito de Deus tem possibilidade de fazer a parte dele. Ele é Jeová Makadosh, aquele que santifica, aquele que tem o poder de executar o que a boa vontade do homem não podia executar. Eu já vi várias pessoas pensando, pastor, mas eu tenho boa vontade. Mas boa vontade não opera o poder da santificação. Você ouviu aqui? Amém? Boa vontade não opera o poder da santificação. Um trabalho na alma não opera um poder para santificação. Porque na verdade o novo nascimento não é uma experiência mental, é uma experiência espiritual. Então não é só ter boa vontade. É provada a operação do Espírito Santo. E eu quero lembrar você aqui rapidinho de alguns versículos que até a gente já citou. Romanos no capítulo 8. No versículo 16 ele diz: porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica, sinaliza, confirma no seu espírito que você é um filho de Deus. Ele não disse que esse Espírito vai testificar no seu corpo. Eu não sei quantos aqui, irmãos, eu falei até sobre Davi, mas eu era de uma igreja quando as pessoas diziam, ah, irmão, o crente quando é crente mesmo, ele acorda sentindo aquele negócio. Oh, aleluia. E era maravilhoso. Eu lembro do dia que eu me converti com um missionário, eu não estou aqui para falar mal dele, eu sou grato pela vida dele, mas ele disse que ele era missionário para a Espanha, em 96 isso, debaixo de um pé de mangueira de um trabalho de oração que tinha lá em Calcaia. Eu sou grato a Deus pela vida da irmã que fez esse trabalho e da vida desse missionário. Mas ele contou uma história bem engraçada, irmãos, e foi Deus mesmo que operou a conversão em mim. Porque ele disse que chegou na Espanha, não falava uma palavra de espanhol, e o desejo dele era morar na Espanha, mas aí quando ele chegou lá, ele disse que veio uma unção sobre ele, que ele só falava em espanhol e não sabia mais falar português. Aí ele chegou lá para pregar para a gente, e disse, eu estou aqui a predicar, deu uma mirada de fé esta noite. Eu cheguei allá em La Espanha, e eu só hablo espanhol agora. Abriu uma palavra em português, aí alguém disse, geladeira, ele, heladeira? Heladeira? Não hablo mais português. Eu só abro espanhol agora. Eu não sei como foi não, eu sei que eu me converti naquele dia. E eu lembro que eu estava naquela fila lá de oração, e ele ia perguntando para todo mundo, confessando Jesus, e dizia, o que é que você está sentindo agora? E eu lembro, irmãos, das pessoas dizendo, estou sentindo uma paz. Oh, uma paz, uma alegria. Oh, aleluia, este nasceu de novo esta noite. Aí, e tu, o que estás sentindo? Aí, eu estou sentindo uma paz. O outro começou a falar em espanhol também, porque ele estava perguntando, uma paz, uma paz. Eu estou sentindo uma paz. E aí ele chegou para mim e disse, você, o que é que você está sentindo? E eu, minha cabeça, nervosismo, tremor, frio. E para eu sentir frio no Ceará numa noite, debaixo de um pé de mangueira lá, era porque eu estava nervoso. Aí eu disse, uma paz também eu acho. Ele disse, el niño acha que tiene paz, que bendição, que bênção. E as pessoas às vezes pensam que o novo nascimento realmente vai operar alguma coisa só no corpo. Não, às vezes o corpo vai ajudar, mas muitas vezes o corpo ele vai estar abastecido do material errado. Mas Paulo disse, irmãos, que como crentes, nós podemos subjugar o nosso corpo. 1 Coríntios 9, no versículo 27, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo para que depois de eu ter pregado, eu mesmo não venha a me encontrar desqualificado. Para que eu mesmo não venha a me encontrar em uma posição diferente daquilo que eu ensino. Por quê? Há uma lei operando na carne ainda. É por isso que nós não confiamos na carne. Amém, irmãos? Casal de namorados, não, pastor, está tudo tranquilo, a gente orou em línguas hoje de manhã e a carne está cheia do Espírito. Não, como o pastor falou, irmãos, a carne é uma criança e você não pode confiar nos instintos de uma criança. Já dizia pastor Boi, toda criança é carnal. Parece um comentário cruel, e eu lembro de às vezes ver criança chorando, ele dizia, carne pura. Está querendo os desejos dele e como não tem, começa a chorar. A carne funciona desse jeito.
quando não tem o que ela quer, ela começa a chorar. Ela começa a gemer, ela começa a desejar aquilo que ela não pode. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que é pelo Espírito. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É pelo Espírito que nós podemos dominar a força da carne. O irmão Reagan, ele deu uma profecia, eu citei isso há um tempo em uma ministração. E eu queria trazer isso para você hoje pela manhã. Eu queria que você prestasse atenção nisso. É uma profecia que foi dada num acampamento do Rema. Ele disse assim: olha, não fique desencorajado, porque a verdade não despertou no seu espírito toda de uma vez. Mas continue meditando nos fatos da palavra de Deus. Diga meditando. Meditação, irmão, é você cultivar. Levar o cafofo, né? Mas meditação é parte de cultivar a vida no espírito. Meditação vai alimentar o seu homem interior. Meditação vai fazer com que as verdades que você escute habitem ricamente em você. Tem um texto que quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, na Bíblia Amplificada ele traz um sentido bem interessante. Não sei se você já leu essa passagem, mas ele diz assim, olha, aquele que tem será dado mais, aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A Bíblia Amplificada coloca da seguinte forma: a medida de estudo e dedicação que você der à palavra é a medida que virtude que vai operar para você. Por quê? Aquele que tem e medita no que tem, vai ter mais. Mas aquele que tem, que não tem, aquele que tem e medita, vai ter mais. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, vai embora. Porque na hora que você precisa, quando você não medita, aquilo que você pensa que tinha não está mais lá. É por isso que a Bíblia diz que fé vem por ouvir a palavra de Deus, ela não vem por ter ouvido. Fé não vem por ter ouvido. Você pode já ter feito o rema, se você não continua ouvindo a mesma palavra, pode ser que na hora da dificuldade aquela palavra não esteja lá, você vai buscar e diz, cadê a palavra? Alguém roubou. Porque falta de meditação, irmãos, nos leva a perder o que nós já conquistamos. Por isso, a gente deve decidir continuar meditando, para que a verdade que está depositada no nosso espírito comece a fazer efeito. Quando antigamente a gente tinha aqueles filtros de barro e você colocava um monte de água nele, e aí a água ia passando pela vela e daqui a pouco você ia ter água potável. Amém, irmão? Você tinha água boa para o consumo. E eu lembro de ir na fazenda da minha família lá e às vezes eu ficava responsável por encher o filtro. E quando chegava, às vezes, eu pensava que ainda tinha água, porque eu tinha enchido. Às vezes minha mãe dizia, vai encher o filtro. Não, vai encher o filtro, não, vai encher o filtro. E na hora que eu sabia que ela estava prestes a beber água, eu ia lá bem ligeiro e enchia o filtro bem rápido. E esperava que o bicho funcionava. E quando ela abria, não tinha água. E aí ela dizia, Rafael Marques. Aí lascou. Aí era peia, certeza, apanhava. Mas ela dizia, por que você não colocou água? Eu disse, eu coloquei água, está aí. Ela, mas você colocou agora porque eu mandei. Era para ser sua obrigação, você deveria fazer aquilo. E sabe que às vezes, irmãos, a gente deixa para encher o filtro quando a gente está precisando da água? E o que acontece? Vai buscar e não tem. Porque o teu espírito funciona como a vela. Ele precisa se manter em contato com a palavra, para que a palavra vá caindo e formando em você um bom depósito que vai te ajudar na hora que você precisar da água. Então eu preciso continuar ouvindo e meditando, e ouvindo e meditando, e ouvindo e meditando. E alguém vai dizer para você, rapaz, escuta a pregação desse pregador aqui, é muito bom, são muitas coisas novas. E você vai dizer, peraí que eu estou bem ocupado meditando em umas coisas bem importantes para mim. Alguém pode dizer, pastor, isso é exagero, né? Não, irmãos, eu vou te dizer, tem verdades fundamentais que não podem deixar de habitar ricamente em nós. Fundamentos sobre fé, como fé vem, como fé aumenta, como crescer na fé, como crescer no conhecimento e na graça de Deus. Você está comigo? Como crescer em justiça. Justiça a gente não cresce. Justiça é um presente, a gente recebe ou não. Eu fiz só para lembrar você disso, você precisa estudar sobre justiça. Justiça não é algo que eu vou conquistando, justiça é algo que Jesus conquistou por mim. Agora, meditando nessas verdades, a gente vai ficando mais fortalecido. E essas verdades começam a brotar em nós. Ele disse, vou continuar a profecia, quanto mais você meditar no que está escrito, quanto mais você meditar no que é dito por aqueles que falam debaixo da unção e da inspiração do Espírito, então aos poucos isso vai se tornando real para você. E de dentro de você, no seu espírito, no seu homem interior, isso tomará forma e contorno e remodelará o seu próprio espírito.
até que você não seja mais fraco espiritualmente, mas você se tornará forte e capaz de permanecer e realizar as obras que o Senhor te chamou para fazer, e reinar e dominar em vida como rei por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção que a gente ouviu a respeito de ser fit, né? Tem a obra do espírito do erro, tem a parte boa. Não ria não, ainda vou ficar mais fit do que eu estou, tenha calma. Mas eu vou te dizer, irmãos, mais importante do que você faz e de como você trata o seu corpo é como você trata o seu espírito. Se você quer ter uma parte de você e essa parte é urgente para que você fique fit, é o seu espírito. Porque o seu espírito é o centro de quem você é. Se o teu espírito está fraco, você vai ser fraco no dia da angústia. Você vai ser fraco para as circunstâncias que se levantam. Provérbios 18 é um texto que eu gosto muito que fala sobre cura. Ele diz que o espírito forte vai sustentar o homem no dia da doença. Mas o espírito abatido, o espírito magrinho, o espírito não malhado, quem poderá sustentar? Não vai ter sustentação. Mas o meu espírito precisa estar forte. Como o meu espírito vai estar forte? Meditando na palavra, ouvindo a palavra, me inclinando para as coisas do Espírito. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 4, ele fala verdades maravilhosas, mas ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz, Deus nos deu as suas preciosas promessas, para que por meio delas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Tem coisas que acontecem somente por causa da nossa natureza. Você está comigo, irmãos? Eu conheci meu avô há pouco tempo, não tinha, na verdade já tinha visto ele quando criança, mas não tinha contato com ele, não tinha comunhão. E esses dias, eu acho que em julho, a gente foi lá onde ele mora, e eu vi aquele homem, irmãos, e eu fiquei impressionado. Eu disse, meu Deus, eu sou a cara do Nelson. Eu não sabia o quanto eu parecia com ele, irmãos. O bigode, tem uma boca aqui atrás, ó, igualzinha. O jeito de andar, eu pensava, as pessoas diziam, rapaz, você anda igualzinho o pastor Bud. Eu ficava pensando, rapaz, eu não me esforço para fazer isso não, é uma coisa tão natural. Quando eu vi meu avô andando, eu entendi tudo. Eu disse, aí, igualzinho, bicho, que coisa impressionante. O que era aquilo? Uma força da natureza operando em mim. Agora, às vezes a gente espera que essa força da natureza opere na nossa carne. Não vai operar. Porque a força e a lei que opera na carne parece ser uma lei diferente. Mas Romanos 7, no último versículo, ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele nos levou a conhecer uma nova lei, que talvez não esteja operando na minha mão, mas que está operando no meu espírito. Você está comigo, irmãos? E as verdades que eu escuto, elas vão me remodelando, elas vão fazendo com que o meu espírito se torne cada dia mais parecido com a natureza, com a vida e com a própria essência de Deus. Mas isso acontece como? Em primeiro lugar, alimentando o meu espírito pela palavra, tendo uma consciência de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pastor João falou, João 15, 26, quando vier o Consolador que eu vou enviar para vocês, esse é o Espírito da verdade, ele procede de mim e ele dará testemunho de mim. Sabe que existe um testemunho do Espírito Santo dentro do seu espírito a respeito da vida de Jesus. Tem um testemunho do Espírito Santo dentro de você a respeito do poder que você carrega, que é igualzinho ao poder que operava em Jesus enquanto ele esteve sobre a terra. Agora, eu preciso aprender, irmãos, a deixar a vida do Espírito dominar a minha própria forma de viver. Eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Mas você não vai conseguir agradar a Deus enquanto a realidade do seu espírito não transbordar e tocar a sua mente, tocar o seu corpo e você começar a viver a plenitude do que Deus tem para você. Ficar cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso. Ficar cheio do Espírito Santo não fala só sobre a realidade do seu espírito. Fala sobre ter esse espírito controlando a sua mente, esse espírito controlando o seu corpo, esse espírito vai te educar no que pensar, esse espírito vai te guiar onde você não deve colocar os seus pensamentos, esse espírito vai falar pela sua boca, vai tocar pelas suas mãos. Agora, como pastor, ele vai tomar conta e acabou-se? Não, como o pastor João falou, existem princípios, meditação na palavra, inclinação à consciência espiritual. Existe uma expressão em inglês que eu gosto muito. Quando a Bíblia fala sobre homens carnais, ele fala sobre mentalidade carnal. Em outras palavras, conscientes da carne.
Você está aqui, irmãos? Existem coisas, o mundo, o diabo e alguns crentes, eles tentam sempre nos deixar conscientes da realidade do corpo. E eles vivem entendendo isso. Não, é o meu corpo que está precisando, sou eu que estou precisando. Mas se você quer ser um homem espiritual, e eu gosto dessa expressão em inglês que é a mesma coisa, eu preciso ter a minha mentalidade espiritual. Sabe o que é isso? Ser consciente de que eu não sou um pedaço de carne andando sobre essa terra. Eu não sou os impulsos do meu corpo. Eu não sou o pedaço de carne que eu estou vendo quando olho para o espelho. Uns mais, outros menores. Um bife grande ou um bife pequeno. Eu não sou um pedaço de carne. Eu sou um espírito. Repete comigo, eu sou um espírito. E no meu espírito opera a natureza de Deus. O que eu devo fazer? Eu devo alimentar esse espírito, viver consciente do espírito, de tal forma que esse espírito comece a conduzir o meu corpo para o lugar certo. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ofertar. Uau! Quantos sabem que oferta é algo que procede de um espírito recriado? E eu estou te dando a resposta porque muita gente não tem prazer em ofertar. Está ficando triste. Vamos para um texto rapidinho para você ficar feliz. Abra aí em Gálatas no capítulo 5. Eu disse que era para ficar feliz. Gálatas 5, versículo 13. A gente vai ler e estudar 2 textos aqui fundamentais para o que a gente vai dizer agora pela manhã. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, eu fui chamado para a liberdade. Chamado para a liberdade. Sabe o que é liberdade? Como o pastor João definiu bem hoje pela manhã. É não ter elástico nenhum te puxando para o mundo. É não ter em você nada que diga respeito a esse mundo. Imagina Jesus dizendo assim, lá vem o príncipe desse século, lá vem Satanás. Mas ele não encontra nada em mim, nada. Pode procurar. Que exemplo maravilhoso você teve da sua líder aqui, Rafaela. Falando com a amiga dela, nem sei se ela está aqui, dizendo, diz aí se eu sou uma bênção ou se eu não sou, se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Quantos aqui podem dizer a mesma coisa? Não levante sua mão não, em nome de Jesus. Irmãos, sabe que existe uma liberdade relacionada a andar no Espírito? Ah, pastor, não estou provando disso não. Se preocupe não, é só andar no Espírito. Andar no Espírito. Ele diz, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, para que não sejais mutuamente destruídos. Parando aqui rapidinho. Por um tempo eu pensei, irmãos, que uma pessoa espiritual era uma pessoa que sabia discernir bem apenas as coisas de fora. Eram pessoas que sabiam olhar e dizer, você não está tão bem assim não, garoto. Tem uma coisa errada em você. Às vezes eu pensava que era espiritual. Pessoas que só passavam e revelavam pecado. Só, pecou. Eu disse, rapaz, que homem espiritual. Mas na verdade eu vou te dizer que quando a gente está cheio do Espírito de Deus, a gente passa a ver menos os erros dos outros e começa a avaliar a nossa própria vida um pouco mais. Sabe que ver os erros e as falhas das pessoas muitas vezes está relacionado a não estar cheio do Espírito do que a estar cheio do Espírito. Eu lembro que algum tempo atrás eu fui na casa do pastor Dinho, lá em Petrolina, e ele mora de frente com o São Francisco. E alguns anos atrás, a água estava num nível tão bom, e eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, quanta água. Nordestino fica espantado com água. Eu já falei isso com pessoas de outros lugares, eles nunca ficam, mas a gente fica. Mas é só um parênteses. E aí eu fiquei, cara, quanta água, velho, quanta água. E eu lembro que 2, 3 anos depois eu fui lá, e quando eu fui de novo, eu olhei, irmãos, até que tinha água, mas estava cheio de pedras. Cara, que coisa, como essas pedras foram parar aí? Ele disse, não, elas sempre estiveram, é porque o nível da água baixou. Sabe que quando algumas pedras do caráter começam a aparecer, não é porque você se tornou uma pessoa ruim, não é porque as pessoas do seu lado são ruins, é porque provavelmente você está vazio da dimensão que você deveria estar no Espírito. Com as águas baixas, a gente só enxerga defeito. Com as águas baixas, ninguém na igreja presta. Todo mundo é falso, todo mundo é inimigo, todo mundo é carnal. Mas cheio do Espírito você começa a ver, meu Deus, que povo cheio de talentos. Meu Deus, que bênção que o Senhor me plantou no verbo da vida. É uma bênção estar nesse lugar.
Mas, irmãos, quando a gente vê defeito nos outros, pode começar a analisar o nível da água. Baixou, tem que subir. Agora ele diz, sede servos uns dos outros em amor. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas pensam que andar no Espírito é andar no Espírito Santo. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. A gente já citou aqui, eu vou citar de novo para você. Você vai sair daqui um espiritologista. 1 Coríntios 6,17 diz que se você foi unido a Deus, você se tornou um só espírito com Ele. O Espírito de Deus habita dentro de você. O teu espírito é um espírito só com o Espírito de Deus. Quando a Bíblia manda você andar no Espírito, ela não está dizendo para você andar no Espírito Santo, mas está dizendo para você andar consciente do Espírito que está dentro de você. Você precisa andar e dizer, eu sou um espírito. Vontade de dar na cara de alguém, você diz, eu sou um espírito e meu espírito controla a minha mão. Amém? Eu sou um espírito. Algumas pessoas dizem, pastor, o verbo da vida ensina muito pouco sobre a alma. Irmãos, a gente está te ensinando agora mesmo como lidar com sua alma. Lembra de Davi olhando para o espelho e dizendo assim, ei, minha alma, bendize o Senhor. Está triste por quê, benção? Deus está fazendo tanta coisa boa. É Ele quem te restaurou, é Ele quem te perdoa. E Davi, que ainda, irmãos, que tivesse uma consciência de Deus, Davi estava na antiga aliança. Davi não tinha um espírito vivo, Davi tinha um espírito de Deus sobre ele, guiando ele para tomar algumas decisões. Mas Davi começou a dizer, ei, minha alma, fica feliz. Ajeita essa cara. Oh, aleluia. Sabe como você lida com a sua alma? Em primeiro lugar, você avisa para ela, ei, alma, eu sou um espírito. Ei, alma, não fica triste, tem uma fonte de alegria dentro de mim. Ei, alma, não fica perturbado, você não vai cair mais nesse pecado, porque dentro de mim há uma nova natureza que me livra da lei do pecado e da morte, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus opera no meu espírito. Eu lembro de alguns palcos, sou músico aposentado. E há muitos anos atrás, quando eu tocava, eu lembro que a gente ia para os palcos e normalmente os palcos eram 110. Para facilitar e para padronizar a eletricidade lá em cima. E às vezes, algum desavisado deixava o palco 220. E acontecia de queimar, porque a gente estava ligando na voltagem errada. Eu vou te dizer, as tuas ações, elas não devem estar ligadas na voltagem da carne. Como eu me senti? Ah, pastor, eu me senti traído, aquele desgraçado, daquele meu ex-namorado. A gente vai chegar lá, não, vamos passar aqui, você não está pronto ainda não. Versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você ouviu isso tão bem no primeiro momento. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Há uma lei em operação sobre todo mundo. A Bíblia fala e a gente vai já ler Romanos 8. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Há uma lei em operação. Mas quando você anda no Espírito, você quebra a lei. Você pode pegar o seu carro, andar numa pista a 300 km por hora, 200 km por hora. Não faça isso. Tem alguns lugares que podem. Lembra, irmãos, tem umas estradas na Alemanha que você pode colocar o tanto de velocidade que o seu carro puder botar. Massa. E sabe o que é bom? Você bota 200 km por hora e você não está fora da lei. Agora, um carro pode colocar 200 km por hora e não vai voar. Mas se você colocar um avião, irmãos, quando passar dos 160, ele já está pronto para levantar voo. Agora é interessante, porque o avião vem na pista, correndo a 160 km por hora, e tem a lei da gravidade jogando o avião para baixo. Mas de repente, quando o piloto do avião, ele dá uma inclinadazinha no manche, a lei da gravidade se quebra e uma nova lei entra em operação e aquele avião decola. Deixa eu te dizer, meu irmão, pode ser que tenha uma lei te puxando para baixo, mas tem uma lei no seu espírito te puxando para cima. Quando você decide para onde vai inclinar, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus quebra a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte te puxa para baixo, a lei do Espírito de vida vai te jogar para cima. Uau! Aí ele disse, versículo
19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, pastor, nesse texto aí não fala sobre mentira não, né? Ele disse coisas semelhantes a essa, inclui mentira. Inclui várias outras coisas que a gente não vai ter tempo de falar aqui. Mas ele disse no versículo 22, mas o fruto do Espírito. Qual Espírito, irmãos? Qual Espírito precisa frutificar? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que precisa frutificar amor? Não, ele é o portador, o que derrama amor no coração de alguém. Ele não precisa amar ninguém, ele já é o amor, irmãos. Você está aqui, presta atenção nisso. Eu estou já começando a pensar em acabar. Deus, ele não precisa se esforçar para amar ou frutificar amor. Ele é amor. Ele é amor. Amor é a seiva. A seiva não frutifica. A seiva entra no galho e faz o galho frutificar. Qual espírito frutifica? É o meu ou é o Espírito de Deus? É o meu espírito. Eu tenho que viver consciente de quem? No meu espírito. Eu preciso andar como? Andar consciente do meu espírito. E aí ele diz, o fruto do espírito é amor. Deixa eu dar um exemplo, eu estava falando do ex-namorado, vamos lá. 1 João, capítulo 3. Daqui a pouco a gente volta para esse texto. 1 João 3, versículo 14. Oh, aleluia. O pastor Bud estivesse aqui, ele ia dizer, oh, está ficando quieto agora. Hein? Oh, agora todo mundo fique caladinho. Deixa o pregador falar. Versículo 14, ele diz, nós sabemos que já passamos da morte. Por quê? Aquele que não ama permanece na... Todo aquele que odeia o seu irmão é... Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vou repetir. Todo aquele que odeia o seu irmão é... Isso inclui a sogra. Eu estava ouvindo o irmão Reagan falando. E ele disse que chegou para pregar numa igreja. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses e te deixar bem. Ah, pastor, que palavra maravilhosa. Eu estou falando o que eu aprendi. Não inventei nada do que eu estou dizendo aqui. Eu estou repetindo o que eu aprendi com o irmão Reagan. Eu vou te dizer, não é demérito copiar pessoas que nos ensinaram princípios que mudam a nossa vida. Na busca de ensinar alguma coisa nova. Eu já vi muitos amigos caindo em erros, em extremos errados, mesmo que talvez seja difícil recuperar. Fala o que você tem ouvido. Prega a palavra da fé. Deus vai te dar uma iluminação nova, mas o ensino é o mesmo. Mas, falando desse texto, o irmão Reagan disse que foi falar numa igreja lá, Terezinho. Ele foi ensinar numa igreja lá, e aí ele ensinando na igreja, ele falou para a mulher do pastor, esse texto, conversando da mesa. E ela disse, eu odeio minha sogra. Ele disse, irmã, ele está dizendo aqui, que se você odeia, você é homicida. Ela disse, mas eu odeio minha sogra, com todas as minhas forças. Eu odeio minha sogra, eu odeio minha sogra. Eu estava lendo e já comecei a me arrepender na hora que eu estava ouvindo né, esse texto, o irmão Reagan ensinando. Eu amo minha sogra, não tenho nada contra ela não. Mas aquela mulher falou com tanta força, eu odeio minha sogra. E aí o irmão Reagan disse, posso te pedir uma gentileza? Repete comigo, eu odeio minha sogra. E aquela mulher disse, eu odeio minha sogra. E ele disse, o que acontece dentro de você quando você fala isso? Você sente alegria e paz? Disse, não, eu sinto uma coisa arranhando. Ele disse, essa coisa arranhando é o Espírito de Deus testificando com o teu espírito, que isso não procede mais da nova natureza. Ignora isso e você vai rumar para a morte. Esse espírito pode te matar. E ela disse, e o que eu faço para amar minha sogra, se eu não amo minha sogra? Ele disse, simples, haja como você agiria se amasse. Mas eu vou ensinar o amor? Não, você vai ensinar para a sua carne como operar no amor que está dentro do seu espírito. Porque quem te ensina a andar em amor é o Espírito de Deus dentro de você. A imagem de quem ama, presta atenção,
A imagem que você teria amando alguém não é uma imagem que você aprendeu numa novela da Globo. Se você nasceu de novo, é a nova vida de Deus dizendo, faça desse jeito. É por isso que a gente dá presente. Obrigado. Você está comigo? Agora ele disse, vamos voltar para o texto. Eu não vou falar do ex-namorado não. Gálatas 5. Louvado seja Deus. Versículo 24. Os que são de Cristo. Quantos aqui são de Cristo? Já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Eu sei que muitas Bíblias têm o E maiúsculo. Mas graças a Deus, você pode ter... Eu falei já sobre isso. A palavra é pneuma. Não tem no grego pneuma com P maiúsculo ou pneuma com P pequeno. O tradutor da Bíblia, ele teve que ler e pelo contexto identificar que espírito estava sendo falado. Então muitos desses tradutores pensavam, não deve ser o Espírito de Deus. Mas eu vou lembrar você de novo, desculpa. A seiva não frutifica, a seiva alimenta o galho e o galho frutifica. Jesus disse em João no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E com exceção da jabuticabeira, que é uma exceção, os frutos normalmente crescem nos galhos. Quem precisa manifestar amor? Sou eu. Quem precisa manifestar paz? Sou eu. Quem precisa manifestar alegria? Sou eu. Lá no céu já tem tudo isso. Amém. Se alguém abrisse a porta do céu e desse para ouvir que som estava rolando lá, era alegria. Amém. Não é tristeza não, é alegria. Agora eu quero que você vá para Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Volta comigo para Romanos capítulo 6, para a gente entender rapidinho o que é essa condenação. Perdão, Romanos 5, versículo 14. Perdão, Romanos 5, versículo 16. Agora eu acertei. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Uma só ofensa para a condenação. O que é a lei do pecado e da morte? É a condenação por causa de uma ofensa. Por causa do pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. E que todos nós cometemos igualmente quando nós entramos na condição de consciência e decidimos escolher o lado errado, escolher o espírito do engano. Agora, graças a Deus, irmãos, ele continua dizendo, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Volta lá para Romanos 8. Vamos ler de novo esse versículo 1, para que isso faça ainda mais sentido para você. Agora, pois, já nenhuma condenação daquelas que haviam sido pronunciadas por causa do pecado há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, Cristo está em você, isto é, no seu espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora você não é mais um carro andando a 200 km por hora, agora você é um avião que inclina o manche e começa a provar do Espírito de vida. O Espírito que te tira desse solo. Aí ele continua dizendo, versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, porque estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de pecado, de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. O que é isso? Antes de Jesus, qualquer pessoa, por melhor, por mais boa vontade que ela tivesse, ela não podia andar na lei do Espírito de vida. Por quê? Ela estava enferma por causa da carne. Tudo que ela podia fazer era carne, tudo que ela produzia era carne. Mas você não é mais um pedaço de carne. Dê essa notícia para o seu irmão, olhe para ele. Diga, você não é mais um pedaço de carne. Você é a habitação do Espírito de Deus. A lei do Espírito de vida opera dentro de você. Se você já viu, na NASA eles têm aparelhos lá que servem para simular
a falta de gravidade. E aí os astronautas chegam lá com aquela roupa pesada e eles entram naquele instrumento. Aquele instrumento que está na Terra, que está lá na NASA, faz com que eles comecem a provar de uma simulação do que acontece fora da Terra. E aí o cara começa a voar, o cara fica só curtindo a falta da gravidade e aprendendo como ele deve se mover, porque um dia ele vai sair dali e vai para um lugar que não tem gravidade. Eu não sei se você entendeu, mas Deus colocou dentro de você um simulador da falta de gravidade. Todo mundo ao seu redor está preso na terra. Todo mundo ao seu redor não consegue deixar de pecar. Todo mundo ao seu redor tenta agradar a Deus e não consegue. Mas dentro de você tem um simulador. Porque você precisa se mover, aprender a se mover no simulador. Porque vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar e a gente vai para um lugar onde só existe paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora o Espírito Santo já vive em mim. Aquele lugar já está aqui. O céu já está aqui. Eu não quero ir para o céu. O céu quis vir a mim. Agora porque o céu está em mim, onde quer que eu esteja. Eu vou para o céu, mas um dia o céu nem vai poder comportar tudo, vai ser destruído, eu vou para outro lugar. Mas quando eu for para outro lugar, eu ainda carrego aquela atmosfera. Eu ainda carrego a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em você, que não anda segundo a carne, mas anda consciente de que você é um Espírito. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam. E aqui, irmãos, estava a ministração que a gente ouviu tão bem do pastor no primeiro tempo. Os que inclinam, essa palavra inclinam, se você for pensar sobre isso, nem faz muito sentido no contexto, mas é a palavra relacionada a ser, a ter a sua existência em algo. Os que se inclinam para a carne são aqueles que têm a sua existência na carne. Irmãos, a vida cristã é uma vida de poder. Eu lembro de uma ministração, foi o pastor João ensinando no Rema. E ele focou em algo na parábola do semeador. Tem um tipo de solo, aquele solo onde a semente ela produz e ela começa a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos. A Bíblia não diz que a semente morre ou que a planta seca, mas diz que ela fica infrutífera. Ela tem cara de planta, mas ela não tem resultado de planta. Por quê? Os espinhos roubaram a capacidade de frutificar. Paulo disse: nos últimos dias vão ter muita gente, muitos crentes, com cara de crente, jeito de crente, conversa de crente, mas não tem poder, não tem eficácia. Na hora de executar o dunamis, não tem dunamis ali, só tem a aparência de dunamis, sepulcro caiado. Mas eu vou te dizer, irmãos, os que andam no Espírito nunca vão ser sepulcros caiados. Sempre vai ter uma operação do Espírito de Deus que vai confirmar as suas palavras. Sempre vai ter uma operação do Espírito de Deus que vai promover sinais daquilo que você fala. Ele disse: aqueles que estão, os que se inclinam para a carne, cogitam. Sabe o que é cogitar? Cogitar significa pensar e meditar. Os que se inclinam para a carne vão meditando nas coisas da carne. E aí eu volto para a resposta daquele rapaz: pastor, como é que eu faço para deixar de pecar? Eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou orando todo dia, mas nada está acontecendo. O que você faz quando você fecha a sua Bíblia, pelo amor de Deus? Aleluia. Ah, você nunca passou por isso, pastor? Já, irmãos, eu já passei por coisas assim. Eu falei para você, desde a minha infância eu vi irmão Reagan. Eu lembro de nem sabia falar inglês, mas eu botava os vídeos do irmão Reagan e ficava vendo. Na hora que todo mundo dançava, eu dançava. Na hora que todo mundo ria, eu ria. Não estava entendendo nada. Mas eu queria. Aí depois eu desligava o irmão Reagan e a mentalidade voltava para o pecado. Porque a questão não é o que eu faço enquanto eu estou lendo. A questão é o que eu faço depois que eu fecho minha Bíblia. Eu estou cogitando para as coisas do Espírito ou eu estou cogitando para as coisas da carne? Eu estou preparando a minha vida para triunfar em Cristo ou eu estou preparando a minha vida para cair? Deixa eu te dizer uma coisa. Na minha família, eu tenho um exemplo de um ministro que infelizmente não manteve a vida que ele deveria ter vivido. A vida que ele deveria ter continuado vivendo no Senhor. Aí você diz: era uma má pessoa? Não, essa pessoa não era uma pessoa má de jeito nenhum, era uma boa pessoa.
mas que infelizmente decidiu parar de inclinar para as coisas corretas, parou de cogitar, parou de pensar e começou a visualizar um quadro de derrota. E sabe o que aconteceu por causa do erro de uma outra pessoa? Aquele pensamento chegou para mim e disse: você vai errar do mesmo jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da gravidade do diabo. Tem pessoas aqui que talvez pensam até assim: não, eu não quero entrar no ministério não, porque eu posso ser uma vergonha para o ministério. Esses pensamentos vão acabar, mas você precisa cogitar um quadro diferente. Você não pode deixar o quadro que se monta diante de você determinar a sua vida. Você não pode deixar o quadro da carne e das cogitações desse mundo determinarem como você vai viver a sua vida. Ah, não vou fazer isso porque eu posso errar. Não, dentro de você tem uma lei diferente. Se você não desistir do Espírito de Deus, o Espírito de Deus não vai desistir de você. Se você não deixar de se alimentar das palavras de Deus, você vai ver que essas palavras operam poder na hora da necessidade. Essas palavras apenas não operam poder na hora dos cultos. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não temos mais idade de viver no poder do Espírito Santo na hora dos cultos apenas. A maior força, como o pastor João falou, irmãos, está na operação secreta muitas vezes. E sabe o que acontece quando você vence uma vez? Você vai ficando mais forte. Você vai ficando mais forte. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Depois dessa cirurgia, particularmente, eu não conseguia mais jejuar um dia, por exemplo. Eu fazia esse tipo de coisas antes, mas não conseguia. E aí chegou um momento que eu precisei dizer para mim mesmo: rapaz, com cirurgia ou sem cirurgia, eu decido dominar a minha carne, e ela não vai comer hoje. Foi fácil? Demais. Todo mundo oferecendo chocolate, todo mundo oferecendo comida. Eu fui chamado para almoçar na casa de uma pessoa que nunca me chamou para almoçar. O que era isso? Satanás. Não, estou brincando, não era Satanás não. Mas eu vou te dizer, tudo vai se levantar para dizer para você: você não pode. Mas sabe o que acontece? Quando você vence, você descobre: meu Deus, eu podia o tempo todo. O problema é que eu decidi cogitar o que era errado. Vamos terminar o texto para a gente entrar na segunda parte. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, posicionamento espiritual e a informação de Deus sobre onde você está. Vós, porém, não estáis na carne. O problema é que às vezes a gente acha que é bonito andar na carne. Pessoas, quando tentam resolver um problema com outra pessoa, dizem: rapaz, aí ele falou comigo, eu entrei logo na carne, aí eu resolvi logo o problema todinho. Irmãos, entrar na carne não resolve problemas, entrar na carne piora os problemas. Ah, não, aquele cara me trancou, eu vou descer do carro, eu vou entrar na carne e vou resolver. Pode ser que você entre na carne, o cara saque uma arma, você leva um tiro e você saia da carne, de uma vez por todas. Então o que é melhor você fazer? Anda no Espírito, porque a carne vai te levar para a morte. Ele continua dizendo, versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Em qual Espírito? Entenda o contexto. Você agora está no Espírito. Você vive pelas realidades interiores. Você não vive mais pelas realidades exteriores. Você vive no seu próprio Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está em você. Por que a minha vida agora é pelo Espírito? Porque o Espírito está em mim, o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 12, para a gente passar e adiantar um pouquinho. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pula para o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Eu poderia continuar, a gente realmente não tem tempo para estudar, eu queria ler o capítulo todo. Mas Paulo fala sobre a herança. E ele fala sobre coisas que hão de se manifestar na herança. No versículo 23 ele fala sobre a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Uma parte da herança que nós vamos provar quando Jesus vier.
e o nosso corpo vai ser transformado. Mas ele fala sobre uma parte da herança que a gente já começa a desfrutar aqui. Mas eu quero te dizer, irmãos, tem uma coisa da herança que você só vai desfrutar quando você estiver cheio do Espírito Santo e andando no Espírito. Ele coloca, irmãos, a necessidade de você viver no Espírito. Presta atenção aqui, estou acabando, prometo. Andando no Espírito. Mas ele fala sobre viver no Espírito. E ele fala sobre ser guiado pelo Espírito. Quando ele fala sobre ser guiado pelo Espírito, ele não está falando só sobre você saber onde você deve ir para conseguir uma coisa. Ele está falando sobre você se inclinar para a nova realidade espiritual. Eu não só estou no Espírito, mas eu agora passo a andar na consciência desse Espírito. E quando eu ando na consciência desse Espírito, eu passo a provar das promessas de Deus que me fazem ser coparticipante da natureza divina. Quando eu ando no Espírito, eu destravo o poder que Jesus determinou para estar em operação no meu corpo hoje, antes mesmo de ser glorificado. Andando no Espírito, Deus vai conseguir te conduzir para onde você precisa ir também. Tem algumas pessoas que tentam, irmãos, usar a fé delas contra a vontade de Deus, mas você vai descobrir que você não pode usar a sua fé contra a vontade de Deus, você precisa usar a sua fé para possuir as coisas que Deus compartilha com o seu espírito. Tem coisas que vão surgir de você e que você vai usar a sua fé, mas você sabe o que Deus quer, porque você está andando no Espírito, você está mais consciente do Espírito. Sabe, irmãos, Deus quer que você esteja mais consciente de que você é um Espírito do que a consciência que você talvez esteja tendo agora de que você precisa comer daqui a pouco. Por quê? Quanto mais conscientes do Espírito, mais nós vamos saber para onde Ele quer nos inclinar. Irmão Reagan fala sobre uma expressão que eu gosto muito. Ele dizia que antes de orar por uma pessoa, ele começava a orar em línguas, não é porque ele era espiritual, não é porque ele queria parecer espiritual, é porque ele queria afinar o espírito dele com o Espírito de Deus. Get in tune, começar a soar a mesma nota do Espírito. E aí eu vou entrar no que eu realmente quero falar mesmo. Terminei a introdução. Se você é crente, se você quer provar do poder do Espírito Santo, você precisa viver no Espírito, consciente do Espírito que está dentro de você. Mas você precisa andar cheio do Espírito Santo. Não é uma coisa que procede da sua cabeça. Quando você ora em outras línguas, o seu espírito ora de fato. Mas deixa eu te dizer, é como se você começasse a capturar o sinal e a frequência de Deus para a sua vida, para os cultos onde você pode ministrar, para as oportunidades que Deus vai abrir para você. Deus sempre está falando, Deus sempre está se movendo, Deus sempre está liberando a sua graça, mas tudo isso está conectado na frequência do Espírito. Eu posso tentar fazer as coisas espirituais, mas se eu não fizer no Espírito, não vai funcionar. Eu vou repetir o que o irmão Smith Wigglesworth disse. Ele disse, tudo o que não é feito no Espírito é uma falha. Ah, mas a gente tocou bem. Não é tocar bem, é tocar no Espírito. Ah, mas eu servi no diaconato bem. Não é servir bem no diaconato, é servir no Espírito. Ah, mas eu servi bem fazendo isso ou fazendo aquilo. Não importa o que você faz, não é isso que agrada a Deus. É viver no Espírito, é se mover no Espírito. É deixar que a graça de Deus entre em operação através do que você faz. Ontem à noite, que exemplo maravilhoso a gente teve com a irmã... Qual é o nome dela aqui? Eu ia dizer a irmã Nega, mas... Cíntia. É porque eu esqueço, a gente chama de nega, perdão. Perdão, Cíntia. Irmã Cíntia, irmão Roberto. Não, Rodrigo Churato. Quando começou, a gente podia ter começado com um som, com todo mundo cantando. Você notou que tinha uma atmosfera diferente enquanto o pessoal começou a cantar? Sabe por quê? É porque Deus quer que comece todo o culto desse jeito. Não. Obrigado, irmão, mas não. É porque Deus quer que a gente comece todo o culto sintonizado com o Espírito. Pode ser que não saia como a gente gostaria, mas sai como Ele queria. Quando sai quando Ele queria, a gente começa a provar do poder do Espírito Santo. Andai no Espírito. Fica sintonizado no Espírito. A linha, sabe, irmãos? Eu vou te dizer. Às vezes a gente pensa que o poder de Deus está travado, mas o poder de Deus está liberado na atmosfera do Espírito. Tem poder operando nesse lugar agora mesmo. Poder. Não está limitado. Não. Pastor, não está limitado, não está não. A Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha um espírito sem medida. Espírito
estava sobre ele sem medida, Espírito de Cristo. Nenhum de nós individualmente tem a mesma medida da unção. Mas sabe que tem algo na unção coletiva que opera o mesmo poder que operava quando Jesus estava andando sobre a terra? A unção coletiva é a conexão, irmãos, de cada parte para formar algo que Deus deseja fazer em um determinado momento. Todos nós somos membros, mas coletivamente, sabe que tem algo que pode sair desse lugar, irmãos, que tem poder para ressuscitar mortos? Tem poder para restaurar as pernas de alguém que não tem condição de andar, tem poder de tirar pessoas do lamaçal do pecado, como o pastor João falou, uma força do Espírito que te tira desse lugar. Agora, como a gente faz isso? Quando a gente junta, irmão, cede para o Espírito Santo que está querendo orquestrar como a gente vive a nossa vida. Ele está querendo te mostrar como você prova da lei que te puxa para cima e não da lei que te puxa para baixo. Há uma nova lei em operação no seu espírito. E a gente pode alinhar o espírito hoje pela manhã. Primeira coisa, falando em outras línguas. Orando no Espírito Santo. Irmão Reagan disse que quando ele orava no Espírito, ele puxava as antenas do Espírito dele, para que ele pudesse começar a captar o que Deus quer que eu faça. Como Deus quer que eu faça. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Meu Deus do céu. Estou falando de coisas que eu estou meditando para a minha própria vida aqui também. Mas Jesus disse assim, olha, sem o Pai, eu não posso fazer nada. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Eu não posso fazer sem Ele. Eu não posso operar as obras sem Ele. É por isso que Ele não fez antes dos 30, porque Ele se despiu da sua glória. E Ele decidiu depender do Espírito Santo. Ele decidiu depender do Espírito da verdade. Ele decidiu depender do Espírito de conselho. Ele decidiu depender do Espírito que traria a atmosfera dos céus para cá. Se Jesus precisava, irmãos, nós precisamos andar no Espírito.